Meu filho me acordou às 5 da manhã e disse com um tom de desespero: Mãe, por favor, por hoje, só me escute. Não saia de casa. A voz dele tremia. E por algum motivo eu soube que nada seria igual depois daquele dia. O cheiro de café fresquinho já tomava conta da casa quando ele bateu na porta do meu quarto. Eu já estava de pé, acostumada que sou a acordar com as galinhas desde menina. Naquela manhã de junho de 2009, o frio cortava os ossos aqui nas montanhas de Santa Teresa. Zé Carlos entrou segurando um envelope amarelado nas mãos. Suas mãos tremiam tanto que parecia que ia derrubar o papel no chão. Nunca tinha visto meu filho daquele jeito. Homem feito, de quase 50 anos, sempre tão calmo e controlado, agora parecia um menino assustado diante de mim. Foi quando percebi que o envelope tinha o timbre do cartório da cidade. Que é isso, meu filho? Aconteceu alguma desgraça? Perguntei, já sentindo o coração apertar no peito. Ele não respondeu, só sentou na beirada da minha cama, o envelope amassado entre os dedos. E foi aí que soube. Alguma coisa tinha desmoronado na vida que eu construí com tanto sacrifício. Sou Adelina Zanotti Bortolini. Tenho 78 anos hoje em 2025, mas naquela época eu tinha só 62. Viúva há 12 anos do meu antenor, que Deus o tenha. Vivo nesta mesma casa de pedra que meu pai ajudou a construir quando se mudou da Itália para o Brasil, no finalzinho do século passado. Os Zanotti vieram de Veneza fugindo da miséria depois da guerra, igual a tantas famílias que ajudaram a construir esse pedacinho de Itália no Espírito Santo. Tenho a pele morena de quem pegou muito sol na roça, os cabelos brancos que já foram pretos como jabuticaba, e essas mãos calejadas que já colheram mais café do que consigo contar. Os anos não foram fáceis para mim. As marcas em volta dos meus olhos contam histórias de muito trabalho, muitas preocupações, mas também de muita alegria. Meus 3 filhos, 8 netos, e agora em 2025, 5 bisnetos são meu orgulho e minha riqueza. Desde que o antenor partiu, continuei cuidando da nossa propriedade. Pequena, mas nossa. 5 alqueires de café arábica, uns pés de laranja poncã e umas galinhas caipira. Todo domingo faço polenta com galinha e molho de tomate da horta para a família inteira, que vem almoçar comigo depois da missa na igreja de São Lourenço, aqui no centro de Santa Teresa. Nunca fugi do trabalho pesado. Enquanto o antenor estava vivo, era ele que ia para a cidade vender o café, negociar com os compradores, cuidar do banco. Eu ficava na roça, cuidando da plantação, supervisionando os poucos ajudantes na época da colheita, acordando de madrugada para organizar a secagem dos grãos no terreiro. Quando ele morreu, tive que aprender tudo o resto. As contas, os impostos, o comércio. Não era fácil, uma mulher da minha idade, com pouco estudo, lidando com gente que só queria me passar para trás. Mas eu nunca me dobrei. Quando morreram meus pais, a herança foi dividida entre eu e meus irmãos. Tive que vender minha parte para pagar as dívidas que o antenor deixou no banco. Economizei cada centavo, trabalhei dobrado e aos poucos consegui comprar aquela terrinha ao lado da nossa, que tinha o melhor olho d'água da região. Foi com esse sacrifício que consegui dar estudo para os meus filhos. O José Carlos é engenheiro agrônomo, a Marisa é professora na escola municipal e o mais novo, o Antônio, é médico lá em Vitória. Trabalhei até os ossos doerem para que eles pudessem ter o que eu nunca tive. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Emoção de Idade pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente de onde você está assistindo e que horas são aí. Todos os dias tem uma história nova aqui. Mas voltando àquela manhã de junho, nunca vou esquecer a expressão no rosto do meu Zé Carlos. Parecia que ele tinha visto um fantasma. Me estendeu o envelope, mas quando fui pegar, ele puxou de volta. Mãe, eu preciso te contar uma coisa antes. Eu recebi uma ligação ontem à noite do advogado da família Bonato. Os Bonato eram nossos vizinhos há mais de 30 anos. Gente rica, donos da maior fazenda de café da região. O velho Giacomo Bonato tinha sido amigo do meu pai,
Mas depois que ele morreu, os filhos se tornaram pessoas diferentes, principalmente o Renato, o mais velho, que vivia de olho nas nossas terras. "O que aquela gente quer com nós, meu filho?" perguntei, já sentindo um frio na barriga. "Mãe, eles estão contestando a escritura das terras do Olho d'Água. Dizem que tem um documento antigo provando que aquela área pertence a eles." Eu senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Aquela terra que eu comprei com tanto sacrifício, que garantia a água para os nossos cafezais, que era o futuro dos meus netos, como assim não era nossa? "Mas isso é mentira", eu quase gritei. "Eu tenho a escritura registrada no cartório. Paguei cada centavo daquelas terras." Foi então que meu filho abriu o envelope e me mostrou o papel que mudaria nossas vidas para sempre. O documento tinha uma aparência oficial, com carimbos do cartório e assinaturas que eu não conseguia entender direito. Meus olhos não são mais o que eram, ainda mais naquela hora da manhã, com a luz fraca entrando pela janela. Mas uma coisa eu consegui ver bem claro: tinha uma ordem de despejo ali. "Como assim despejo?" Minha voz saiu estrangulada. "Despejo da onde? Da minha própria casa?" Zé Carlos segurou minha mão. Suas mãos eram grandes e fortes como as do pai. Mãos de quem conhecia o trabalho duro na lavoura, mesmo depois que virou doutor. "Não, mãe, não é da casa, é só da área do Olho d'Água." Mas o problema é que sem água... Não precisava terminar a frase. Sem água, nossa plantação de café morreria em menos de uma estação. Sem café, não teríamos renda. E sem renda, mais cedo ou mais tarde, perderíamos tudo. "Mas como é possível? Aquela terra é nossa há quase 20 anos. Os Bonato encontraram um documento antigo, da época dos seus avós. Dizem que houve um erro de demarcação quando as terras foram divididas entre as famílias de imigrantes. Estão alegando que o riacho deveria ser o limite natural entre as propriedades." Balancei a cabeça. Conhecia aquelas histórias. Meu avô, Vittorio Zanotti, chegou ao Brasil em 1889, junto com centenas de outros italianos que vieram trabalhar nas fazendas de café após a abolição da escravatura. No começo, trabalhavam como colonos nas fazendas dos barões do café. Depois, com muito sacrifício, conseguiram comprar seus próprios pedaços de terra. Nasci em 1947, quando Santa Teresa já era uma colônia italiana próspera. Cresci ouvindo meu pai, Luciano, falar em italiano com os outros colonos, principalmente quando se reuniam para jogar mora na venda do seu De Lazari aos domingos depois da missa. Mamãe, Rosa, filha de imigrantes do Vêneto também, me ensinou a fazer polenta, gróstoli e macarrão caseiro desde pequena. Nosso sobrenome, Zanotti, era respeitado na região. Éramos conhecidos pelo café de qualidade e pela honestidade nos negócios. Papai era um homem rígido, que acordava antes do sol nascer e só voltava para casa quando já estava escuro. Lembro dele chegando com as mãos sujas de terra, o cheiro forte de café impregnado na roupa, mas sempre com um sorriso cansado no rosto. "Adelina", ele sempre dizia, "terra é o único bem que ninguém pode carregar embora. Cuide bem da sua." Estudei até a 4ª série na escolinha rural da comunidade de São Lourenço. A professora, Dona Yolanda, vinha da capital e ficava hospedada na casa do padre. Foi ela quem me ensinou a ler, escrever e fazer contas. Mais do que isso não deu para aprender. Aos 12 anos, já trabalhava na roça junto com meus irmãos, Giancarlo e Luigi. Foi na festa da colheita de 1965 que conheci Antenor Bortolini. Ele era filho de italianos de Lombardia, região diferente da nossa. Tinha os olhos azuis como o céu de agosto e um jeito quieto de olhar a vida. Trabalhava na propriedade vizinha à nossa e sempre que passava pela estrada, tirava o chapéu para me cumprimentar. Naquele dia, a comunidade toda estava reunida na praça da igreja. As mulheres tinham preparado comidas típicas, os homens traziam o vinho feito em casa e a bandinha de Santa Teresa tocava as músicas que nossos avós trouxeram da Itália. Antenor me convidou para dançar. Eu tinha 18 anos, ele 23. Quando suas mãos seguraram as minhas, soube que seria ele o homem da minha vida.
Nos casamos na primavera de 1966, na mesma igreja onde fui batizada. A festa foi simples, mas tinha comida à vontade. Papai nos deu um pedaço de terra como presente, onde construímos nossa primeira casa, de madeira. Nos primeiros anos, morávamos ali enquanto trabalhávamos na lavoura dos meus pais. Depois, quando papai ficou doente em 1975, assumimos toda a propriedade. Antenor era um homem trabalhador, mas tinha pouco jeito para negócios. Acreditava demais nas pessoas e várias vezes acabou sendo enganado. Em 1985, perdemos quase toda a safra por causa de uma geada forte. Para salvar a propriedade, ele teve que fazer um empréstimo no banco. Os juros eram altos e ficamos anos pagando aquela dívida. Foi nessa época que comecei a vender doces e licores caseiros na feira de Santa Teresa, aos sábados. Acordava às 3 da manhã para preparar tudo. Doce de leite, goiabada, licor de jabuticaba que aprendi com minha avó. Qualquer dinheirinho a mais ajudava a pagar as contas e manter os meninos na escola, porque isso era o mais importante para mim, que meus filhos estudassem. José Carlos, o mais velho, sempre foi inteligente como o pai. Desde pequeno, gostava de ficar olhando os pés de café, observando como cresciam. Marisa, a do meio, puxou a mim na teimosia. Quando botava uma ideia na cabeça, ninguém tirava. E o caçula, Antônio, sempre foi o mais sensível. Chorava quando via um passarinho caído do ninho. Queria cuidar de todo o bicho machucado que encontrava. Consegui mandar os 3 para a escola em Colatina. Iam de ônibus todo dia, saíam de madrugada e só voltavam à noitinha. Zé Carlos foi o primeiro a passar no vestibular, para a agronomia na Federal do Espírito Santo. No dia em que ele mostrou o resultado, Antenor chorou pela primeira vez na minha frente. "Meu filho vai ser doutor, Adelina", ele disse, a voz embargada de orgulho. Em 1997, compramos a área do olho d'água do velho Valentim, um italiano que não tinha filhos e queria se mudar para Vitória. Pagamos em parcelas, durante 5 anos. Cada centavo foi suado, economizado, muitas vezes tirando da nossa própria boca. Mas valeu a pena. Aquela água era limpa, cristalina e nunca secava, nem nas piores estiagens. Com ela, pudemos expandir nossa plantação e melhorar a qualidade do nosso café. Foi justamente quando estávamos começando a colher os frutos desse investimento que Antenor sofreu o infarto, em 1997. Estava na roça, supervisionando a colheita, quando caiu entre os pés de café. Quando o encontraram, já era tarde demais. De repente, me vi viúva aos 50 anos, com uma propriedade para administrar e 2 filhos ainda estudando. Marisa já era professora, mas Antônio ainda estava na faculdade de medicina. Foram anos difíceis, mas nunca pensei em desistir. Tinha prometido ao Antenor, em seu leito de morte, que manteria a terra para nossos filhos e netos. E agora, olhando aquele papel nas mãos do meu filho, senti como se estivesse falhando com essa promessa. "Mas a escritura não vale nada?" perguntei, a voz trêmula. "Vale, mãe. É claro que vale. Mas eles estão questionando a validade do documento que o velho Valentim tinha. Dizem que ele nunca foi realmente dono daquela área." Me levantei da cama, as juntas doendo como sempre, nas manhãs frias. Vesti meu roupão por cima da camisola e fui até a cômoda onde guardava todos os documentos importantes. No fundo da gaveta, embaixo das certidões de nascimento dos meus filhos e da certidão de óbito do Antenor, estava a escritura da compra das terras do olho d'água. O papel já estava amarelado, mas as letras ainda eram legíveis. Compra e venda de imóvel rural. Vendedor: Valentim Giuseppe Lorenzoni. Compradores: Antenor Bortolini e Adelina Zanotti Bortolini. Seguia-se a descrição da propriedade, os limites, o valor, tudo certinho. "Está tudo aqui, filho. Documento legal, registrado em cartório. Como é que eles podem dizer que não é nosso?" Zé Carlos examinou o documento e suspirou. "O problema, mãe, é que os Bonato têm um documento mais antigo, da época da colonização. Eles estão dizendo que aquela área nunca deveria ter sido desmembrada da fazenda original deles."
Senti uma onda de indignação subir pelo meu peito. Isso é conversa fiada. Eles estão de olho na nossa água. Sempre estiveram. O Renato me ofereceu dinheiro pela área há 5 anos, mas eu não quis vender. Agora, eles inventam essa história. Meu filho concordou com a cabeça. Eu sei, mãe. É exatamente isso que eu penso. Mas eles têm poder, têm dinheiro para bons advogados. Sentei na beira da cama, sentindo o peso dos anos sobre meus ombros. Os Bonato eram uma das famílias mais influentes de Santa Teresa. Renato Bonato era amigo do prefeito, do juiz, de gente importante em Vitória. Como nós, pequenos produtores, poderíamos lutar contra eles. E agora, o que fazemos? Perguntei, tentando controlar o tremor na voz. Vou falar com um advogado em Colatina hoje mesmo. O Dr. Mendonça, lembra dele? Foi meu colega no colégio. Ele entende de direito agrário. Vai nos ajudar. Assenti, mas dentro de mim, o medo crescia. Já tinha ouvido muitas histórias de pequenos proprietários que perderam suas terras para os grandes fazendeiros. Histórias de documentos que desapareciam misteriosamente dos cartórios, de juízes que eram comprados, de ameaças veladas. Filho, você tem certeza que vale a pena brigar? Talvez seja melhor aceitar algum acordo, vender a área para eles. José Carlos me olhou surpreso. Mãe, logo você falando em desistir? A senhora que sempre nos ensinou a lutar pelo que é nosso? Ele estava certo, é claro. Mas aos 62 anos, depois de tanto trabalho e sacrifício, a ideia de entrar numa batalha judicial contra os poderosos Bonato me aterrorizava. Não tinha medo por mim, mas pelos meus filhos, pelos meus netos. O que aconteceria com eles se perdêssemos tudo? Tudo bem, filho, vamos falar com esse advogado, mas por hoje vamos manter isso entre nós. Não quero preocupar sua irmã e seu irmão antes de sabermos exatamente o que estamos enfrentando. Zé Carlos concordou e me abraçou forte. Seu cheiro era parecido com o do pai, uma mistura de terra, café e loção pós-barba barata. Nos braços dele, por um momento, me senti protegida. Mas quando ele se foi, prometendo voltar à noite com notícias, fiquei sozinha com meus medos. Fui para a cozinha, acendi o fogão a lenha como fazia todos os dias e coloquei água para ferver. O ritual de preparar o café me acalmava. Enquanto mexia o pó na água fervente, olhei pela janela para os pés de café que se estendiam pela encosta até o horizonte. Meu café, minha terra, minha vida. Naquela hora, sozinha na cozinha que viu nascer 3 gerações da família Zanotti, fiz uma promessa a mim mesma. Não importava o que os Bonato estivessem tramando, eu não deixaria que tomassem o que era meu por direito, nem que para isso tivesse que enfrentar o diabo em pessoa. O que eu não sabia era que aquele documento era apenas o começo de uma trama muito mais sombria, que revelaria segredos que estavam enterrados há décadas na terra vermelha de Santa Teresa. Passei o resto daquele dia inquieta, como galinha quando sente cheiro de raposa por perto. Não conseguia parar quieta em lugar nenhum. Limpei a casa, que já estava limpa, varri o terreiro 2 vezes, fui até o paiol conferir o café que estava secando. Meus pensamentos rodavam que nem moinho d'água. Como podia ser possível que alguém questionasse nossas terras depois de tanto tempo? Como eu ia enfrentar uma família poderosa como os Bonato? Por volta das 3 da tarde, não aguentei mais ficar sozinha com aquelas preocupações. Botei meu lenço na cabeça, vesti o casaco de lã que a Marisa me deu no Natal passado e saí andando pela estrada de terra que corta nossa propriedade. O dia estava frio, mas sem chuva. O céu, limpo como só fica no inverno daqui, se estendia azul por cima das montanhas. Em dias assim, dá para ver até a Pedra do Cruzeiro lá longe. Caminhei até o limite da nossa propriedade, onde começava a área do Olho d'Água. Era um pedaço de terra menor que o resto, mas valia ouro. Um riachinho cristalino nascia entre as pedras e descia serpenteando pela encosta, alimentando não só nosso café, mas também a pequena horta que mantínhamos perto da casa.
Nos tempos de seca, quando outros produtores viam suas plantações morrendo, a nossa continuava verde e forte por causa daquela água. Sentei numa pedra à beira do riacho e molhei as mãos na água gelada. Quantas vezes eu tinha feito aquele mesmo caminho com Antenor? Quantas vezes tínhamos sentado ali, depois de um dia de trabalho pesado, só para olhar a água correndo e agradecer a Deus por termos conseguido comprar aquele pedaço de paraíso? Dona Adelina? A senhora por aqui sozinha? A voz me assustou. Era Geraldo, nosso vizinho do outro lado, um caboclo de poucas palavras que tinha uma pequena propriedade onde criava umas cabeças de gado. Diferente dos outros vizinhos, ele não era descendente de italianos, mas já morava na região havia tanto tempo que era considerado parte da comunidade. O Geraldo, que susto, estava só pensando um pouco. Ele se aproximou, segurando o chapéu de palha nas mãos calejadas. Devia ter uns 60 e tantos anos, mais ou menos minha idade, mas parecia mais velho. O trabalho duro e o sol forte tinham marcado profundamente seu rosto moreno. A senhora me desculpe a intromissão, mas... é verdade o que estão falando na venda do Tony? Que os Bonato vão tomar as terras da senhora? Senti um arrepio percorrer minha espinha. As notícias corriam rápido em Santa Teresa. Se já estavam falando na venda, logo toda a comunidade saberia. Quem te contou isso, Geraldo? Ouvi o filho do Renato Bonato comentando com uns amigos. Estavam bebendo e falando alto. Não se importaram que eu estava lá. Disseram que logo iam ter o controle da água de toda a região. Fechei os punhos com raiva. Então era isso mesmo. Não era por causa de nenhum documento antigo. Era pela água. Geraldo, você se lembra do velho Valentim? Foi dele que compramos essa parte da terra. Claro que lembro. Homem direito, trabalhador. Você sabe se ele teve algum problema com os Bonato? Alguma disputa sobre a terra? Geraldo coçou o queixo, pensativo. Olha, dona Adelina, o que sei é que o velho Valentim recusou vender a terra para os Bonato por muitos anos. Eles ofereciam dinheiro, mas ele não queria vender. Dizia que era terra de família, que tinha promessa de santo. E por que vendeu para nós, então? Isso não sei dizer. Só sei que depois que o velho Giacomo Bonato morreu e o Renato assumiu os negócios da família, as coisas ficaram difíceis para o Valentim. Começaram rumores de que ele não pagava os impostos direito, que tinha problemas com o banco. O senhor já era velho, sem família. Talvez precisasse do dinheiro. Agradeci a Geraldo pelas informações e voltei para casa com ainda mais dúvidas na cabeça. Alguma coisa não encaixava nessa história. Por que os Bonato esperaram tanto tempo para contestar a propriedade das terras? Por que agora, quase 20 anos depois? Quando cheguei em casa já estava anoitecendo. Acendi as luzes e fui preparar um chá para acalmar os nervos. Foi quando ouvi o barulho de um carro se aproximando. Olhei pela janela da cozinha e vi o jipe do Zé Carlos parando no terreiro. Ele não estava sozinho. Um homem que eu não conhecia estava no banco do passageiro. Mãe, disse José Carlos ao entrar na cozinha. Este é o Dr. Mendonça, o advogado que te falei. Dr. Mendonça era um homem de meia idade, magro, com óculos de armação fina e um jeito sério de falar. Apertou minha mão com firmeza e aceitou a xícara de café que ofereci. Dona Adelina, seu filho me explicou a situação. Preciso ser franco com a senhora. Não vai ser uma batalha fácil. Doutor, eu só quero entender como podem questionar uma terra que compramos legalmente com escritura em cartório. Ele suspirou e tirou alguns papéis da pasta. O problema é este documento que a família Bonato apresentou. É uma escritura de 1902, da época da demarcação original das terras. Segundo este mapa, ele abriu um papel amarelado sobre a mesa da cozinha. O curso d'água era o limite natural entre as propriedades. Toda a área à margem direita do riacho pertencia aos Bonato. Mas isso não faz sentido. A propriedade do Valentim sempre foi separada da fazenda dos Bonato. Sim, mas os Bonato alegam que houve um erro na demarcação quando as terras foram desmembradas nos anos 50, quando o velho Giacomo dividiu parte da fazenda para vender a colonos.
Segundo eles, Valentim Lorenzoni recebeu mais terra do que deveria. Zé Carlos bateu na mesa, irritado. Isso é absurdo. Depois de tantos anos, por que não contestaram antes? Dr. Mendonça ajustou os óculos. Eles alegam que só descobriram o erro recentemente ao revisarem documentos antigos da família. E o senhor acredita nisso? Perguntei, olhando fixamente nos olhos dele. Dona Adelina, o que acredito não importa. O que importa é o que conseguiremos provar no tribunal. E preciso ser honesto. Documentos antigos como esse têm muito peso, especialmente quando a outra parte tem os recursos que os Bonato têm. Quanto vai custar essa briga, doutor? Perguntei, indo direto ao ponto. Meus honorários não são o problema, dona Adelina. O Zé Carlos é meu amigo. Podemos negociar. O problema são as custas do processo, os documentos que teremos que obter, talvez a contratação de um perito. E quanto isso daria, mais ou menos? Ele mencionou uma cifra que fez meu coração apertar. Era quase todo o dinheiro que tínhamos guardado para a próxima safra. Mãe, disse Zé Carlos, vendo minha expressão, não se preocupe com isso agora. Eu e meus irmãos vamos ajudar. O importante é não perder a terra. Naquela noite, depois que os dois foram embora, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do meu quarto, o mesmo teto que via todas as noites há mais de 40 anos. O quarto onde meus filhos nasceram, onde Antenor morreu, onde eu envelheci sozinha. Na manhã seguinte, acordei decidida. Iria ao cartório verificar eu mesma aqueles documentos. Queria entender como era possível que nossa escritura, tão claramente registrada, pudesse ser questionada por um papel velho de mais de 100 anos. O cartório de Santa Teresa ficava num sobrado antigo na Praça Central, perto da igreja. O lugar cheirava a papel velho e mofo, e o ar-condicionado barulhento mal dava conta do calor que já começava a esquentar o dia, apesar do inverno. Bom dia, dona Adelina, me cumprimentou Júlio, o escrevente que trabalhava ali desde que eu me lembrava. Era um homem quieto, na casa dos 50 anos, que conhecia todos os segredos documentados da cidade. Em que posso ajudar? Expliquei o que precisava, e ele me levou até uma sala nos fundos, onde ficavam arquivados os documentos mais antigos. Júlio me mostrou a escritura original da venda das terras do Valentim para nós, e depois foi buscar o registro da propriedade no nome dele. Aqui está, dona Adelina. O senhor Valentim comprou esta terra em 1952, diretamente de Giacomo Bonato. Examinei o documento com atenção. Era uma escritura simples, com a descrição da propriedade, incluindo a área do olho d'água. Tudo parecia estar em ordem. E tem algum documento mais antigo? Da época da demarcação original das terras? Júlio coçou a cabeça. Documentos dessa época são raros, dona Adelina. Muita coisa se perdeu nas enchentes de 1960, quando o arquivo do cartório antigo foi danificado. Mas posso ver se encontro algo. Enquanto ele procurava, notei uma mulher nos observando do outro lado da sala. Era Helena Mendes, a filha do antigo tabelião que agora ocupava o cargo do pai. Nunca tínhamos nos dado bem. Ela pertencia à elite da cidade e sempre tratou os colonos com desdém. Procurando algo, dona Adelina? Ela perguntou, se aproximando. Só esclarecendo umas dúvidas sobre minha propriedade, respondi, tentando ser educada. Ah, sim, soube do problema com os Bonato. Uma pena, realmente. Algo no tom dela me incomodou. Não é um problema, doutora Helena. É uma tentativa de tomar o que é meu por direito. Ela sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Bem, documentos antigos às vezes revelam surpresas, não é mesmo? A verdade sempre aparece, mais cedo ou mais tarde. Antes que pudesse responder, Júlio voltou com uma pasta empoeirada. Encontrei algo, dona Adelina. São os registros originais da divisão das terras em 1902, quando a área foi oficialmente demarcada. Abrimos a pasta sobre a mesa. Os documentos estavam amarelados e algumas partes eram difíceis de ler, mas o mapa estava lá, mostrando a divisão original das terras entre as famílias de imigrantes. Foi então que notei algo estranho. O curso do riacho marcado no mapa era diferente do atual.
Segundo aquele documento, o olho d'água ficava claramente dentro das terras dos Zanotti, minha família, não dos Bonato. Júlio, isso não bate com o que os Bonato estão alegando. Segundo este mapa, a área do olho d'água sempre pertenceu à minha família. Júlio examinou o mapa com atenção. A senhora tem razão, dona Adelina. Segundo este documento, o limite natural entre as propriedades era o caminho velho, não o riacho. Helena, que tinha se aproximado, olhou o documento por cima dos óculos. Este mapa parece ter sido alterado, ela disse, apontando para uma marca leve no papel. Veja como há uma linha mais clara sob a marcação atual. Alguém pode ter modificado o traçado original. Senti o sangue ferver. Está sugerindo que o documento foi adulterado? Não estou sugerindo nada, dona Adelina. Apenas constatando um fato. Documentos antigos são frágeis e suscetíveis a interpretações. Naquele momento, tive certeza de que havia algo muito errado acontecendo. Pedi a Júlio que fizesse uma cópia autenticada do mapa que tínhamos encontrado e saí do cartório sentindo que tinha descoberto uma peça importante do quebra-cabeças, mas ainda faltava entender o quadro completo. Ao sair na praça, notei um carro parado do outro lado, um modelo caro que eu sabia pertencer a Renato Bonato. Ele estava ao volante e, ao me ver, sorriu e acenou como se fôssemos velhos amigos. Aquilo me deixou ainda mais furiosa. Decidi ir diretamente à casa de Marisa, minha filha. Ela morava num pequeno apartamento perto da escola onde dava aulas. Precisava contar a ela o que estava acontecendo antes que ouvisse pelos outros. Marisa ficou indignada quando contei toda a história. Sempre foi a mais esquentada dos 3 filhos. Puxou o temperamento forte do meu pai. Mãe, isso é claramente uma armação. Os Bonatos sempre quiseram nossas terras. Lembra como o Renato vivia rondando a propriedade depois que o pai faleceu? Oferecendo dinheiro por partes do terreno? Lembro, filha. Mas eles têm documentos, têm dinheiro, têm influência. Nós temos o quê? Temos a verdade do nosso lado, mãe. E vamos descobrir o que está acontecendo. Vou falar com o Antônio. Ele tem contatos em Vitória, conhece gente no governo. Talvez possa nos ajudar. Saí da casa da Marisa um pouco mais animada. Ela tinha razão. Não íamos desistir sem lutar. A terra era nossa, conquistada com suor e sacrifício. Mas meu ânimo durou pouco. Quando cheguei em casa, encontrei um carro da prefeitura estacionado no terreiro. Um homem de terno, que nunca tinha visto antes, me esperava. Senhora Adelina Zanotti Bortolini, sou Carlos Aguiar, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Recebemos uma denúncia sobre uso irregular de recursos hídricos em sua propriedade. Fiquei olhando para ele, sem acreditar no que ouvia. Que denúncia! Usamos a água do nosso próprio riacho, que nasce na nossa propriedade. Segundo a denúncia, a senhora estaria desviando o curso natural da água, prejudicando outros proprietários. Precisamos fazer uma vistoria e, dependendo dos resultados, a senhora pode enfrentar multas significativas. Não precisava ser muito esperta para entender o que estava acontecendo. Era mais uma pressão dos Bonato. Estavam usando todos os meios possíveis para nos forçar a desistir da terra. Olha aqui, seu moço, disse, tentando controlar a raiva que crescia dentro de mim. Estamos na mesma terra há mais de 50 anos. O riacho passa pelo mesmo lugar desde que me conheço por gente. Nunca desviamos curso de água nenhum. Mesmo assim, senhora, precisamos fazer a vistoria. É o procedimento padrão. Então faça. Não temos nada a esconder aqui. Mas quero que fique registrado que esta denúncia é falsa e faz parte de uma tentativa de nos pressionar a abandonar nossas terras. O homem pareceu desconfortável com minha declaração direta, mas anotou algo em sua prancheta e começou a inspecionar a área. Naquela noite, quando Zé Carlos voltou para saber como tinha sido meu dia, contei tudo o que havia acontecido. O mapa no cartório, o carro de Renato, a visita do fiscal da prefeitura. Eles estão fechando o cerco, mãe. Não é só a questão da terra. Querem nos desgastar, nos fazer desistir antes mesmo de chegarmos ao tribunal. Por quê, filho?
Por que tanto interesse naquele pedaço de terra? José Carlos pegou um jornal que tinha trazido e abriu numa página específica. Talvez seja por causa disso. Era uma notícia sobre um grande projeto turístico que seria desenvolvido na região. Um resort de luxo com vistas para as montanhas, focado em ecoturismo e produção de café gourmet. O projeto seria financiado por um grupo de empresários de São Paulo em parceria com a família Bonato. Estão dizendo que será o maior empreendimento turístico do Espírito Santo, explicou Zé Carlos. Um investimento de milhões, e olha onde será construído. O mapa que acompanhava a reportagem mostrava claramente. O resort ficaria exatamente na área onde se localizava nossa propriedade, com destaque para o recurso natural de água cristalina, que seria um dos atrativos do local. Eles precisam da nossa terra, especialmente da área do Olho d'Água. Sem isso, o projeto não vai para frente. Senti um peso enorme sobre meus ombros. Não estávamos lutando apenas contra uma família poderosa, mas contra um projeto milionário que provavelmente tinha o apoio de políticos e empresários influentes. Então é isso, murmurei. Não é sobre documentos antigos ou limites de propriedade, é sobre dinheiro, muito dinheiro. Zé Carlos segurou minhas mãos. Mãe, precisamos pensar bem no que vamos fazer. Eles vão usar todos os meios para nos tirar daqui. Naquela noite, depois que meu filho foi embora, fiquei sentada na varanda olhando para o céu estrelado. As mesmas estrelas que meu pai olhava quando me contava histórias da Itália, o mesmo céu que cobriu gerações da família Zanotti naquele pedaço de terra. No dia seguinte, recebi outra visita inesperada. Renato Bonato em pessoa veio até minha casa, dirigindo seu carro importado. Era um homem corpulento, na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos bem cortados e um ar de superioridade que sempre me irritou. Dona Adelina, ele disse, tirando os óculos escuros caros. Achei melhor vir pessoalmente. Somos vizinhos há tanto tempo, não precisamos deixar advogados falarem por nós. Preferia que não tivesse vindo, seu Renato. Não temos nada para conversar. Ele sorriu, mostrando dentes brancos demais. Pelo contrário, temos muito a conversar. Vim fazer uma proposta que pode resolver toda essa situação de maneira amigável. Que proposta? Estou disposto a comprar toda a sua propriedade, não apenas a área do Olho d'Água. Pagarei um valor acima do mercado para compensar os transtornos. Senti meu corpo inteiro tensionar. Não está à venda. Dona Adelina, seja razoável. A senhora já está em idade de descansar. Seus filhos têm suas próprias vidas, suas profissões. Quem vai cuidar dessa terra quando a senhora não puder mais? Estou oferecendo uma oportunidade de garantir seu futuro e o dos seus netos. Meus netos vão herdar essa terra, seu Renato. Como eu herdei dos meus pais, que herdaram dos pais deles. Esta terra tem o suor e o sangue da minha família. Ele suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Entendo seu apego sentimental, mas estamos falando de negócios. O desenvolvimento que estamos trazendo para a região vai valorizar todas as propriedades. Será bom para todos. Não, seu Renato. Será bom para o senhor e seus amigos ricos de São Paulo. Para gente como nós, pequenos produtores, significa o fim. Sua expressão mudou, o sorriso cordial dando lugar a algo mais duro. Dona Adelina, vou ser direto. Esta terra vai ser minha, de um jeito ou de outro. Tenho o documento que prova que a área do Olho d'Água sempre pertenceu à minha família. Tenho os melhores advogados do estado. Tenho o apoio da prefeitura e do governo estadual para o projeto. A senhora não tem chance. Tenho o direito ao meu lado, seu Renato. Ele riu, um riso seco e sem humor. Direito? No Brasil? A senhora ainda acredita nisso? Olhe ao seu redor, Dona Adelina. Quantos pequenos produtores como a senhora ainda existem? Estão todos vendendo suas terras para os grandes, para os que sabem fazer o dinheiro circular. É o progresso. É inevitável. Pode ser inevitável para os outros, mas não para mim. Esta terra não está à venda, nem por todo o dinheiro do mundo. Renato me olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando minha determinação.
A senhora vai se arrepender dessa decisão, dona Adelina. Quando perder tudo no tribunal e tiver que sair daqui sem um centavo, vai lembrar deste dia, da oportunidade que desperdiçou. Com isso, ele colocou os óculos escuros de volta, virou as costas e voltou para seu carro. Antes de entrar, porém, parou e disse por cima do ombro: "Ah, uma coisa que a senhora deveria saber. O velho Valentim Lorenzoni não tinha direito de vender aquela terra para vocês. Ele sabia disso. Sabia que o documento dele era, digamos, questionável." "Do que está falando?" "Pergunte ao seu marido." "Ah, é verdade. Ele já não está entre nós." "Uma pena. Antenor sabia de muita coisa que a senhora não sabe, dona Adelina. Coisas que ele preferiu levar para o túmulo." Com essas palavras enigmáticas, Renato entrou no carro e partiu, deixando uma nuvem de poeira e dúvidas para trás. Suas últimas palavras ficaram ecoando na minha cabeça pelo resto do dia. O que Antenor poderia saber sobre Valentim e as terras? Meu marido sempre foi um homem honesto, incapaz de se envolver em qualquer negócio escuso. Se tivesse havido algo errado com a compra das terras, ele teria me contado. Ou não. Foi quando me lembrei de algo. Pouco antes de morrer, Antenor tinha me pedido para guardar uma caixa com papéis importantes. "Se algum dia acontecer algo comigo, você vai precisar desses documentos", ele tinha dito. Na época, pensei que se referia a apólices de seguro, títulos de propriedade, coisas assim. Guardei a caixa no fundo do guarda-roupa e, com o choque da sua morte repentina, acabei esquecendo dela. Corri para o quarto e abri o armário antigo de madeira maciça. No fundo, atrás das cobertas de inverno, estava a caixa de madeira entalhada que tinha pertencido ao pai de Antenor. Com mãos trêmulas, peguei a pequena chave que guardava numa gaveta da cômoda e abri a caixa. Dentro havia documentos, sim, mas também um pequeno caderno de capa de couro, gasto pelo uso. Era o diário de Antenor. Nunca soube que ele mantinha um diário. Meu marido não era homem de muitas palavras, muito menos de escrever seus pensamentos. Com o coração acelerado, abri o caderno e comecei a ler. As primeiras páginas eram anotações sobre a fazenda, colheitas, problemas com pragas, contas a pagar. Mas à medida que avançava, o tom das anotações mudava. Havia entradas sobre reuniões com Valentim, discussões, preocupações. E então encontrei o que procurava. Uma entrada datada de março de 1995, 2 anos antes de sua morte. Finalmente conseguimos comprar a terra do Olho d'Água do Valentim. Ele não queria vender. Dizia que tinha prometido ao velho Giacomo nunca se desfazer daquela área. Mas agora que Giacomo morreu e o filho Renato assumiu os negócios, Valentim está assustado. Ele me contou hoje, depois de umas cachaças, que o velho Giacomo tinha dado aquela terra para ele em troca de um segredo. Um segredo que poderia destruir a reputação da família Bonato se viesse à tona. Valentim não me disse qual era esse segredo, mas está claro que tem medo de Renato. Disse que o rapaz não é como o pai, não tem os mesmos princípios. Temo que estejamos entrando numa situação complicada, mas a água daquela terra é essencial para a nossa sobrevivência. Sem ela, não temos futuro. Fechei o diário, sentindo como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Então havia realmente algo errado com aquela terra. Um segredo, algo que aconteceu entre Giacomo Bonato e Valentim Lorenzoni. Algo tão grave que Giacomo deu a terra para Valentim em troca do seu silêncio. Mas o que poderia ser? E como isso afetava nossos direitos sobre a propriedade? Continuei folheando o diário, procurando mais pistas. As entradas dos meses seguintes mostravam Antenor cada vez mais preocupado. Aparentemente, Renato Bonato tinha começado a pressionar Valentim, mesmo depois da venda. E então, uma entrada de setembro de 1995 me chamou a atenção. Valentim partiu para Vitória hoje. Disse que não aguenta mais a pressão de Renato. Antes de ir, me entregou uma carta lacrada. Disse que só devo abri-la se algo acontecer com ele, ou se os Bonato tentarem retomar a terra do Olho d'Água. Guardei a carta no esconderijo da parede da adega, onde nem Adelina sabe.
Espero nunca precisar abri-la. Uma carta? Um esconderijo na parede da adega? Em mais de 40 anos de casamento, Antenor nunca tinha me falado sobre isso. Quase correndo, saí da casa e fui até a pequena adega que ficava nos fundos da propriedade. Era um cômodo de pedra, parcialmente subterrâneo, onde Antenor guardava as garrafas de vinho que fazia artesanalmente. Desde sua morte, raramente entrava lá. O lugar estava empoeirado e cheirava a mofo. As prateleiras de madeira ainda sustentavam algumas garrafas antigas, cobertas por teias de aranha. Examinei as paredes de pedra, procurando algum sinal de um esconderijo. Não havia nada óbvio. Tentei lembrar de algo que Antenor tivesse mencionado sobre a adega. Ele a tinha construído com as próprias mãos, moldando cada pedra. Tinha muito orgulho daquele lugar. Costumava dizer que era seu pequeno pedaço da Itália, no Brasil. E então me lembrei. Havia uma pedra específica, mais clara que as outras, que ele dizia ter trazido da propriedade original dos Bortolini na Itália. Era uma espécie de talismã, uma conexão com suas raízes. Olhei em volta e a encontrei. Uma pedra calcária branca, incrustada na parede dos fundos, atrás de uma prateleira. Empurrei a prateleira para o lado e examinei a pedra. Parecia firmemente assentada, mas quando a pressionei de um certo ângulo, ela se moveu. Com o coração batendo forte, retirei a pedra e olhei para o pequeno espaço vazio atrás dela. Lá estava, um envelope amarelado, envelhecido pelo tempo. Com mãos trêmulas peguei o envelope. Estava selado com cera, como se fazia antigamente. Quebrei o selo e tirei o conteúdo. Uma carta escrita à mão e uma fotografia em preto e branco, amarelada pelo tempo. A carta começava assim: a quem encontrar este documento que sirva como testemunho do acordo entre Giacomo Bonato e Valentim Lorenzoni, firmado em 15 de abril de 1952. Enquanto lia as palavras seguintes, a verdade que havia permanecido enterrada por décadas finalmente veio à tona, revelando um segredo que mudaria para sempre o rumo da nossa batalha contra os Bonato. A carta que encontrei na adega era como abrir uma porta para um passado que eu desconhecia completamente. Escrita com a caligrafia tremida de um homem idoso, Valentim Lorenzoni contava uma história que remontava ao período da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil rompeu relações com os países do eixo e passou a perseguir imigrantes italianos e alemães. Em 1942, dizia a carta, todos os imigrantes italianos da região foram considerados potenciais inimigos do Brasil. Tínhamos que nos apresentar regularmente à polícia, não podíamos falar italiano em público, nossas propriedades eram vistoriadas sem aviso. Foi nessa época que conheci Giacomo Bonato, recém-chegado da Itália. Giacomo tinha fugido do regime fascista, pois se opunha a Mussolini. Entretanto, ao chegar ao Brasil, encontrou a mesma perseguição que tentava evitar. Para piorar, trazia consigo um grande segredo. Havia contrabandeado obras de arte de museus italianos, com a promessa de devolvê-las quando a guerra acabasse. Quando as autoridades começaram a apertar o cerco aos imigrantes, Giacomo me procurou, desesperado. Ele precisava de um lugar seguro para esconder os artefatos até que pudesse devolvê-los à Itália. Como eu era respeitado na comunidade e tinha boas relações com as autoridades brasileiras, concordei em ajudá-lo. Durante 3 anos, mantive as obras escondidas numa caverna natural que existia na área do Olho d'Água. Era o esconderijo perfeito, isolado, de difícil acesso, protegido das intempéries. Depois que a guerra acabou, Giacomo conseguiu devolver a maioria das peças através de contatos diplomáticos. Como agradecimento, me ofereceu dinheiro, que recusei. Em vez disso, pedimos ao cartório que registrasse oficialmente a área do Olho d'Água em meu nome, separando-a da propriedade maior dos Bonato. Foi uma transação legal, registrada em cartório, com testemunhas. Giacomo me fez prometer que nunca contaria a ninguém sobre as obras de arte ou sobre nosso acordo. Promessa que mantive por todos esses anos. Entretanto, depois que Giacomo faleceu e seu filho Renato assumiu os negócios da família, comecei a temer por minha segurança.
Renato descobriu algo sobre as obras de arte e começou a me pressionar, sugerindo que eu poderia ser acusado de colaborar com o inimigo durante a guerra. Foi quando decidi vender a terra para Antenor Bortolini, um homem honesto que conhecia há anos. Sei que Renato nunca aceitará essa venda. Ele vai tentar recuperar a terra a qualquer custo, não pela terra em si, mas pelo que ela representa. A prova do passado questionável de seu pai. Escrevo esta carta como um seguro. Se algum dia os Bonato tentarem contestar a propriedade da terra, este documento servirá como prova de que a transferência foi legal e justificada. Anexo também a única fotografia que restou das obras escondidas na caverna como prova da veracidade desta história. A fotografia mostrava Giacomo Bonato e um homem mais jovem que presumi ser Valentim diante da entrada de uma pequena caverna. Entre eles, apoiada numa rocha, havia uma pintura que, mesmo na imagem em preto e branco desbotada, parecia claramente uma obra de valor. Li e reli a carta, tentando absorver suas implicações. Era uma história quase inacreditável, mas explicava perfeitamente o interesse obsessivo dos Bonato por aquela pequena parte da nossa propriedade. Não era apenas a água, nem o projeto turístico. Era o medo de que a verdade sobre o passado de Giacomo viesse à tona. Com mãos trêmulas, guardei a carta e a fotografia de volta no envelope. Aquele papel amarelado poderia ser nossa salvação ou nossa ruína, dependendo de como o usássemos. Liguei imediatamente para Zé Carlos, que chegou em menos de uma hora, trazendo consigo o Dr. Mendonça. Quando mostrei a eles o que havia encontrado, o advogado ficou pálido. Dona Adelina, isto é extraordinário. Se for verdade, muda completamente o caso. Mas é também muito perigoso. A senhora está falando de contrabando de obras de arte durante a guerra. Mesmo depois de tanto tempo, isso pode ter sérias implicações legais. Dr. Mendonça, eu só quero manter minha terra. Não me interessa o que Giacomo Bonato fez há quase 80 anos. Entendo, mas precisamos ser cuidadosos com o uso desta informação. Os Bonato são poderosos e não vão gostar de ver o nome da família envolvido em um escândalo desse tipo. Quer dizer que podemos usar isso como uma negociação? Perguntou Zé Carlos. O advogado ajustou os óculos pensativo. É uma possibilidade, mas primeiro precisamos verificar alguns detalhes desta história. Se conseguirmos confirmar pelo menos partes dela, teremos uma posição mais forte. Nos dias seguintes, enquanto o Dr. Mendonça fazia suas investigações discretas, eu continuava a enfrentar a pressão crescente dos Bonato. O fiscal da prefeitura voltou, acompanhado de um técnico ambiental, que fez medições no riacho e tirou amostras da água. Recebi outra notificação, desta vez alegando que estávamos usando agrotóxicos não permitidos na plantação, o que era completamente falso. Marisa veio me visitar e ficou indignada ao ver as notificações. Mãe, isso é perseguição clara. Vou falar com o secretário de Agricultura. Ele foi meu aluno. Não podem fazer isso com a senhora. Calma, filha. Não quero que você se exponha. Os Bonato têm muita influência na cidade. E daí? Não tenho medo deles. Somos Zanotti, somos Bortolini. Nossa família ajudou a construir esta cidade. Não vamos nos curvar diante desses arrogantes. Sorri, reconhecendo em minha filha a mesma determinação que sempre guiou minha vida. Uma semana depois da descoberta da carta, Dr. Mendonça nos chamou para uma reunião urgente em seu escritório em Colatina. Fomos eu, Zé Carlos, Marisa e Antônio, que tinha vindo especialmente de Vitória. Era a primeira vez que todos os meus filhos se reuniam para enfrentar o problema. O escritório do advogado era simples, mas organizado. Pilhas de processos se acumulavam em estantes nas paredes, e o computador antigo sobre a mesa parecia fora de lugar naquela era digital. Consegui confirmar parte da história, disse ele, depois que todos se acomodaram. Consultei os arquivos da polícia em Vitória e realmente houve uma investigação sobre imigrantes italianos na região durante a guerra.
O nome de Giacomo Bonato aparece em vários relatórios como pessoa de interesse, embora nunca tenha sido formalmente acusado de nada. E quanto às obras de arte? Perguntou Antônio. Isso foi mais difícil de verificar, mas encontrei uma referência interessante em um jornal italiano da época. Várias peças que haviam desaparecido durante a guerra foram misteriosamente devolvidas entre 1946 e 1947. Não há menção a Giacomo, é claro, mas o timing coincide com o relatado na carta. E o mais importante, acrescentou Dr. Mendonça, encontrei o registro original da transferência da terra do Olho d'Água para Valentim. Foi realmente uma doação, não uma venda, o que é incomum, e aconteceu exatamente na época mencionada na carta. Então temos um caso? Perguntou Zé Carlos. Temos uma chance, com certeza, mas também temos uma decisão a tomar. Podemos usar esta informação de duas maneiras. Apresentá-la ao juiz como prova da legitimidade da transferência da terra para Valentim, o que validaria nossa escritura atual. Ou podemos usar o conhecimento como uma forma de persuasão para que os Bonato desistam de suas pretensões. O senhor está sugerindo uma chantagem, doutor? Perguntou Marisa, sempre direta. Dr. Mendonça pareceu desconfortável. Não chamaria assim. Digamos que é uma negociação estratégica. Os Bonato têm muito a perder se esta história vier a público. Antônio, sempre o mais calmo e ponderado dos meus filhos, interveio. Não me parece ético usar informações desse tipo como ameaça. Além disso, não sabemos como Renato Bonato reagiria. Ele parece ser um homem perigoso, disposto a fazer qualquer coisa para conseguir o que quer. Ouvindo meus filhos discutirem, senti um peso enorme sobre meus ombros. A decisão, no fim, seria minha. Era a minha terra, a minha história, o meu futuro que estava em jogo. Vamos por partes, disse finalmente. Primeiro, quero entender melhor uma coisa. Se o documento prova que a transferência da terra para Valentim foi legítima, e se nossa compra também foi legítima, por que não simplesmente usar isso no tribunal? Dr. Mendonça hesitou. Bem, o problema é que a carta em si não tem valor legal sem outras provas que a corroborem. É basicamente a palavra de Valentim contra a dos Bonato. E eles têm documentos mais antigos, que supostamente provam que a terra sempre foi deles. Documentos que podem ser forjados, comentou Zé Carlos. Possivelmente, mas provar isso seria difícil. Além disso, há um detalhe importante. A carta implica que Giacomo Bonato esteve envolvido em atividades ilegais durante a guerra. Se apresentarmos isso em tribunal, estaremos efetivamente acusando publicamente a família Bonato de crimes graves. E daí? Marisa estava claramente irritada. Eles estão tentando nos roubar. Por que deveríamos nos preocupar com a reputação deles? Porque, explicou o advogado pacientemente, acusações desse tipo sem provas conclusivas podem ser consideradas difamação. E os Bonato teriam recursos para nos processar por isso. Antônio, que estivera quieto até então, falou. E se tentássemos encontrar a tal caverna mencionada na carta? Se ainda existir, pode haver alguma evidência lá. Todos olharam para ele, surpresos. A caverna? Nunca pensei nisso, admitiu Zé Carlos. Mãe, a senhora sabe de alguma caverna na área do Olho d'Água? Balancei a cabeça. Não que eu me lembre, mas aquela área tem muitas pedras, muita vegetação densa. Poderia haver uma entrada escondida. Vale a pena investigar, concordou o Dr. Mendonça. Se encontrarmos qualquer evidência física que corrobore a história da carta, nossa posição será muito mais forte. Ficou decidido. No dia seguinte, Zé Carlos e Antônio explorariam a área do Olho d'Água em busca da caverna mencionada na carta. Marisa ficaria comigo para me ajudar a lidar com qualquer nova investida dos Bonato. Naquela noite, dormi um sono agitado, povoado por sonhos de tesouros escondidos e antigas traições. Acordei antes do amanhecer, com o coração pesado de preocupação, mas também com uma centelha de esperança que não sentia há dias. Zé Carlos e Antônio chegaram cedo, equipados com lanternas,
cordas e até um detector de metais que Zé Carlos tinha conseguido emprestado com um amigo arqueólogo da universidade. Mãe, vamos começar pela área mais próxima da nascente e trabalhar a partir daí, explicou Zé Carlos. Pela descrição da foto, a caverna não deve ser muito grande, talvez apenas uma fenda nas rochas. Assenti, ansiosa. Tenham cuidado. Aquelas pedras podem ser traiçoeiras, especialmente agora com o tempo seco. Eles partiram, e eu fiquei na varanda, olhando-os se afastar em direção à área do olho d'água. Marisa estava na cozinha, preparando um café forte. O aroma familiar encheu a casa, trazendo um pouco de conforto para aquela manhã tensa. "Acha que vão encontrar algo, mãe?" perguntou ela, trazendo uma xícara fumegante para mim. "Não sei, filha. Já se passaram tantos anos. Mas se essa caverna existir, meus meninos vão encontrar." Marisa sentou-se ao meu lado, segurando sua própria xícara. Apesar de ter quase 50 anos, naquele momento ela parecia a menina curiosa e determinada que sempre foi. "Sabe, mãe, estive pensando. Mesmo que encontremos provas, mesmo que ganhemos essa batalha contra os Bonato, as coisas vão mudar. Esse projeto turístico vai acontecer, com ou sem nossa terra. Santa Teresa não será mais a mesma." Suspirei, olhando para os pés de café que se estendiam pela encosta abaixo. É o progresso, não é? Não podemos pará-lo. Mas podemos decidir como queremos participar dele. A senhora já pensou em adaptar nossa propriedade para o turismo também? Poderíamos oferecer visitas guiadas à plantação, degustação do nosso café, hospedagem rural. Sorri para minha filha, reconhecendo nela a mesma capacidade de adaptação que sempre guiou nossa família. Os Zanotti e os Bortolini não tinham sobrevivido a guerras, emigração e dificuldades por serem teimosos, embora fôssemos, mas por saberem quando mudar de direção sem perder de vista quem éramos. Estávamos terminando nosso café quando vimos Zé Carlos correndo em nossa direção, acenando freneticamente. "Mãe! Marisa! Encontramos!" Meu coração deu um salto. Levantei-me tão rápido que quase derrubei a xícara. "A caverna? Vocês encontraram a caverna?" Zé Carlos estava ofegante quando chegou à varanda. "Sim, está bem escondida atrás de umas pedras grandes coberta por vegetação. Nunca teríamos notado se não estivéssemos procurando especificamente. Antônio ficou lá, guardando a entrada. Venham ver." Segui meu filho pelo caminho familiar até a área do olho d'água. Marisa vinha logo atrás, carregando uma garrafa d'água e uma lanterna que pegou de última hora. Meus joelhos protestaram contra a caminhada íngreme, mas a excitação da descoberta me dava forças. Chegamos a uma área rochosa, perto da nascente do riacho, onde grandes pedras calcárias formavam uma espécie de barreira natural. Não era um lugar onde eu costumava ir, pois o terreno era acidentado e de difícil acesso. Antônio estava esperando perto de um aglomerado de pedras, parcialmente coberto por trepadeiras e samambaias. Quando nos aproximamos, ele afastou algumas plantas, revelando uma abertura estreita entre as rochas. "É aqui, mãe. É pequena, mas dá para passar. Lá dentro, se abre um pouco mais." Olhei para a fenda escura com apreensão. "Vocês entraram lá?" "Eu entrei", disse Antônio. Zé Carlos ficou esperando na entrada. "É seguro, mas baixo. Tem que se abaixar um pouco." "E encontraram alguma coisa?" Meus filhos trocaram um olhar significativo. "Encontramos, mãe. Mas acho melhor a senhora ver com seus próprios olhos." Zé Carlos entrou primeiro, iluminando o caminho com a lanterna. Antônio ajudou-me a passar pela abertura estreita e Marisa veio por último, fechando nossa pequena expedição familiar. A caverna era exatamente como Antônio descrevera. Pequena, mas com espaço suficiente para ficarmos de pé uma vez lá dentro. O chão era de terra batida e as paredes de pedra calcária brilhavam à luz da lanterna. Um cheiro de umidade e terra encheu minhas narinas. "Ali", disse Zé Carlos, apontando a lanterna para um canto afastado da entrada. A princípio, não vi nada além de pedras e terra, mas quando me aproximei, notei que havia algo enterrado parcialmente no chão. Parecia uma caixa de metal, corroída pelo tempo.
Antônio se ajoelhou e começou a escavar cuidadosamente ao redor da caixa. Já tiramos um pouco da terra antes para confirmar o que era, mas achamos melhor esperar a senhora para abrir. Com delicadeza, ele retirou a caixa do buraco raso e a colocou sobre uma pedra plana. Era um cofre pequeno, do tipo que se usava para guardar documentos, com uma fechadura simples, agora completamente enferrujada. "Acha que conseguimos abrir?" perguntou Marisa. Zé Carlos tirou uma pequena ferramenta do bolso. "Posso tentar forçar a fechadura. Está tão corroída que deve ceder facilmente." Com um pouco de esforço, a fechadura quebrou e a tampa do cofre se abriu com um rangido metálico. Dentro, protegidos da umidade por um tecido encerado, havia vários documentos amarelados e uma pequena caixa de madeira. Meu filho retirou primeiro os documentos e os examinou à luz da lanterna. "São cartas", ele disse, "escritas em italiano e parecem recibos de algum tipo." Antônio, que tinha estudado italiano na faculdade, pegou um dos papéis. "Este é um recibo de entrega. Está assinado por um curador do Museu Nacional de Arte da Itália, datado de 1947. Confirma o recebimento de várias obras, incluindo uma Madonna com criança, do século XVI. Marisa pegou outro documento. "E este parece uma carta de agradecimento, também em italiano, mas consigo entender algumas palavras. Agradecem a devolução das obras e mencionam que não haverá consequências legais." "Então é verdade", murmurei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Giacomo realmente escondeu obras de arte aqui durante a guerra. Zé Carlos abriu então a pequena caixa de madeira. Dentro havia uma medalha de bronze, com inscrições em italiano, e um pequeno pedaço de papel dobrado. Antônio examinou a medalha. "É uma condecoração, do governo italiano. Foi concedida a Giacomo Bonato, por serviços prestados à preservação do patrimônio cultural italiano durante o conflito mundial." "Ele foi condecorado?" exclamou Marisa, surpresa. "Então não era um contrabandista, era um herói?" "Parece que a história é mais complexa do que pensávamos", disse Antônio, desdobrando o pedaço de papel. "Este é um bilhete, escrito em português. Parece ser de Giacomo para Valentim." Ele leu em voz alta. "Meu amigo Valentim, se estiver lendo isto, é porque precisou da proteção que lhe prometi. Use estas provas com sabedoria, não para destruir, mas para proteger o que é seu por direito. A terra do Olho d'Água é sua para sempre, um pequeno pagamento pelo grande serviço que prestou à arte e à história. Seu amigo, Giacomo." Ficamos em silêncio por um momento, absorvendo as implicações daquela descoberta. Não era uma história de contrabando ou corrupção, mas de coragem e princípios. Giacomo Bonato não havia roubado as obras, mas as salvado da destruição durante a guerra. E Valentim o ajudara, arriscando sua própria segurança. "Isso muda tudo", disse Zé Carlos finalmente. "Não podemos usar isso para chantagear os Bonato. Seria errado. Mas podemos usar como prova da legitimidade da transferência da terra", argumentou Marisa. "Estes documentos provam que Giacomo realmente deu a terra para Valentim como pagamento por um serviço prestado. Foi uma transação legítima." Concordei com a cabeça. "E temos que mostrar isso a Renato Bonato. Ele precisa saber que o pai dele não era o criminoso que ele imagina, mas um homem de coragem e princípios." "A senhora acha que isso vai fazê-lo desistir da terra?" perguntou Antônio, cético. "Não sei, mas é o certo a fazer." Colocamos tudo de volta no cofre e o levamos conosco para a casa. Liguei imediatamente para Dr. Mendonça, que ficou tão surpreso quanto nós com a descoberta. Ele prometeu vir no dia seguinte para examinar os documentos e planejar nosso próximo passo. Naquela noite, enquanto meus filhos dormiam na casa, reunidos sob o mesmo teto pela primeira vez em anos, fiquei acordada, pensando em Giacomo Bonato, Valentim Lorenzoni e meu antenor. 3 homens de diferentes gerações, conectados por um segredo que atravessara décadas. Homens que, cada um à sua maneira, tinham tentado fazer o que era certo, mesmo em tempos difíceis.
Na manhã seguinte, Dr. Mendonça chegou cedo, acompanhado por um professor de história da universidade, que poderia ajudar a autenticar os documentos. Depois de horas de análise cuidadosa, o veredito foi claro. Os documentos eram genuínos e a história era ainda mais extraordinária do que imaginávamos. Segundo estas cartas, explicou o professor, Giacomo Bonato era membro de uma rede secreta que trabalhava para salvar obras de arte italianas durante a ocupação nazista. Ele usou sua posição como exportador de café para transportar clandestinamente várias peças importantes para o Brasil, onde ficariam a salvo até o fim da guerra. E Valentim o ajudou a escondê-las aqui, completei. Exatamente. Foi um ato de grande coragem e risco pessoal. Depois da guerra, Giacomo conseguiu devolver as obras para a Itália, onde foi secretamente condecorado pelo governo. Para proteger Valentim e a si mesmo de possíveis repercussões, eles mantiveram toda a operação em segredo, e Giacomo transferiu a área do Olho d'Água para Valentim como forma de agradecimento. Dr. Mendonça, que estivera pensativo, finalmente falou. Dona Adelina, estes documentos são uma prova irrefutável da legitimidade da transferência da terra para Valentim. Se apresentarmos isso em tribunal, tenho certeza de que ganharemos o caso. Mas... hesitei, ainda pensando em Giacomo. Isso também significa expor publicamente uma história que Giacomo e Valentim quiseram manter em segredo por tantos anos. A menos, sugeriu Antônio, que Renato Bonato esteja disposto a reconhecer nosso direito à terra quando souber a verdade. Vale a pena tentar, concordou Dr. Mendonça. No pior dos casos, ainda podemos usar os documentos no tribunal. Decidimos então convidar Renato Bonato para uma reunião em nossa casa. Ele ficou visivelmente surpreso com o convite, mas aceitou, provavelmente pensando que estávamos prontos para ceder às suas pressões. Quando chegou, no dia seguinte, parecia confiante, quase arrogante. Vestia um terno caro e dirigia um carro novo, como se quisesse nos lembrar da diferença econômica entre nossas famílias. Dona Adelina, disse ele, sentando-se na sala de visitas como se já fosse o dono da casa. Fico feliz que tenha reconsiderado minha oferta. Garanto que não se arrependerá. Não o chamei para aceitar sua oferta, seu Renato, mas para mostrar algo que acho que o senhor deveria ver. Com cuidado, coloquei sobre a mesa o cofre de metal e os documentos que havíamos encontrado na caverna. À medida que explicava da história de Giacomo e Valentim, vi o rosto de Renato mudar. A arrogância deu lugar à surpresa, depois à incredulidade e, finalmente, a algo que parecia... respeito. Isso não pode ser verdade, ele murmurou, examinando a medalha do governo italiano. Meu pai nunca mencionou nada disso. Ele prometeu segredo, expliquei. Mesmo depois da guerra, revelar o que tinham feito poderia ser perigoso para ambos. Acho que ele levou esse segredo para o túmulo para proteger a si mesmo, a Valentim, e ao senhor também. Renato parecia genuinamente emocionado, algo que nunca pensei que veria. Suas mãos tremiam levemente ao segurar as cartas em italiano. Eu sempre pensei que meu pai era apenas um homem de negócios, duro, calculista. Nunca imaginei que pudesse ter arriscado tanto por... princípios. Ele era mais do que isso, seu Renato. Era um homem de coragem, que fez o que era certo num tempo em que fazer o certo era perigoso. Renato ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo tudo o que havia descoberto sobre seu pai. Finalmente, levantou os olhos para mim. O que pretende fazer com estes documentos, dona Adelina? Depende do senhor. Podemos levá-los ao tribunal, como prova de que a transferência da terra para Valentim foi legítima e, portanto, nossa compra também é válida. Ou podemos encontrar outra solução, uma que respeite o desejo de seu pai de manter essa história em privado. Ele pareceu ponderar por um momento, olhando para os documentos espalhados sobre a mesa. Então, surpreendentemente, sorriu. Sabe, dona Adelina, eu nunca entendi por que meu pai insistia tanto em me dizer que respeitasse os limites da propriedade do velho Valentim.
Aquela terra tem história, ele dizia. Eu achava que era apenas sentimentalismo de velho. E agora? Agora entendo. Meu pai não era o homem que eu pensava que fosse. Era melhor, muito melhor. Ele respirou fundo, como se tomasse uma decisão. Vou retirar o processo contra a senhora. A terra do olho d'água é sua, como meu pai queria que fosse. Não pude esconder minha surpresa. E o resort? O projeto turístico? Podemos adaptá-lo. Na verdade, ele hesitou, como se a ideia acabasse de ocorrer a ele. Talvez possamos colaborar. A senhora mantém sua propriedade, nós construímos o resort na parte que já nos pertence e encontramos uma forma de trabalhar juntos. Afinal, o café da família Bortolini é famoso por sua qualidade. Seria um atrativo a mais para os turistas. Era uma proposta inesperada, mas sensata. Uma solução em que todos ganhariam. Nós manteríamos nossa terra e nossa independência, enquanto nos beneficiaríamos do aumento do turismo na região. Precisaríamos discutir os detalhes, disse cautelosamente, mas acho que podemos chegar a um acordo. Renato estendeu a mão, num gesto de paz. Como nossos pais teriam feito. Apertei sua mão, sentindo como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. A terra que tanto amávamos continuaria sendo nossa, e o futuro, embora diferente do que imagináramos, parecia promissor. Naquela noite, celebramos com uma grande refeição. Eu, meus 3 filhos e até Dr. Mendonça, que tinha sido fundamental em toda aquela jornada. Sobre a mesa da sala de jantar, um arranjo especial. O cofre metálico, agora limpo e polido, contendo os documentos que haviam mudado nosso destino, e a medalha que provava a coragem de um homem que, décadas atrás, tinha feito o que era certo, mesmo quando isso significava arriscar tudo. É estranho como a vida dá voltas, não é mesmo? Hoje, em 2025, sentada nesta varanda que viu passar tantas gerações da minha família, olho para os pés de café que ainda cobrem as encostas da propriedade e penso em tudo o que aconteceu desde aquela manhã de junho de 2009, quando Zé Carlos apareceu com aquele envelope na mão. O acordo com Renato Bonato mudou muita coisa, não só para nós, mas para toda Santa Teresa. O resort foi construído, sim, mas não como o monstrengo que tínhamos imaginado. Depois de conhecer a história de seu pai, Renato mudou a abordagem. Quis algo mais integrado à comunidade, que respeitasse a história e as tradições locais. Nossa propriedade permaneceu intacta, mas nos adaptamos aos novos tempos. Com a ajuda dos meus filhos, transformamos parte da fazenda num espaço para turismo rural. Os visitantes do resort podem fazer passeios pelos cafezais, aprender sobre o processo de produção do café desde a colheita até a xícara, e até mesmo participar de degustações especiais. O velho casarão de pedra, que por tantos anos foi apenas nossa casa, agora abriga também um pequeno museu onde contamos a história da colonização italiana no Espírito Santo. E sim, entre os objetos expostos está o cofre metálico e a medalha de Giacomo Bonato, junto com fotos e documentos que contam a extraordinária história de como obras de arte italiana foram salvas durante a guerra e escondidas numa caverna em Santa Teresa. A revelação dessa história não só fortaleceu nossa posição na comunidade, mas também trouxe um novo tipo de turista para a região. Pessoas interessadas em história, em patrimônio cultural. A pequena caverna do Olho d'Água, devidamente preservada, virou atração turística. A água cristalina do riacho, que tanto temíamos perder, continua a correr livremente, garantindo não só a irrigação dos nossos cafezais, mas também a beleza natural que atrai visitantes de todo o país. Renato Bonato e eu nunca nos tornamos amigos íntimos, mas desenvolvemos um respeito mútuo que surpreendeu a todos. Acho que ambos aprendemos algo importante com toda aquela história, que o valor real de uma propriedade não está apenas na terra em si, mas nas histórias que ela carrega, nas vidas que ajudou a moldar. Meus filhos, que por tantos anos seguiram caminhos diferentes, encontraram formas de reconectar-se com suas raízes. Zé Carlos, que já era engenheiro agrônomo, tornou-se consultor do projeto do resort, garantindo que o desenvolvimento não prejudicasse o meio ambiente.
Marisa criou um programa educacional que leva estudantes para conhecer a história da região e o processo de produção do café. E Antônio, meu caçula, embora continue com sua prática médica em Vitória, passa mais tempo aqui, atendendo gratuitamente a comunidade local uma vez por mês numa sala que adaptamos na parte de trás da casa. Os netos também se envolveram. A Isabela, filha da Marisa, assumiu a parte administrativa da fazenda depois de se formar em administração rural. O Pedro, filho do Zé Carlos, se especializou em café gourmet e criou uma linha de grãos especiais que hoje exportamos até para a Itália. Uma ironia bonita, não é? Voltar para a terra dos nossos antepassados em forma de um produto que eles nos ensinaram a cultivar. Quanto a mim, bem, os anos foram passando. Meus cabelos ficaram completamente brancos, as rugas se aprofundaram e os ossos começaram a protestar mais a cada inverno. Mas nunca deixei de acordar cedo para ver o sol nascer sobre os cafezais. Nunca deixei de colocar as mãos na terra quando possível. E aos domingos ainda faço a polenta com galinha para toda a família, seguindo a receita que minha mãe me ensinou e que agora estou ensinando para minhas netas. A vida não é sempre fácil, mesmo depois de tantas batalhas vencidas. Em 2017, enfrentamos uma seca terrível que quase devastou a plantação. O olho d'água, nosso tesouro, chegou a diminuir tanto que tememos que secasse completamente. Foram meses de angústia, de rezas, de trabalho extra para salvar cada pé de café. Mas sobrevivemos. Como sempre, sobrevivemos às dificuldades. Em 2020, quando aquela pandemia terrível atingiu o mundo inteiro, Santa Teresa também sofreu. O turismo parou completamente por meses e o resort teve que fechar temporariamente. Muitas famílias locais que dependiam do comércio com os turistas passaram dificuldades. Nós tivemos sorte. O café continuava a ser vendido, ainda que com preços mais baixos, e usamos esse tempo para melhorar a propriedade, reformar instalações, planejar o futuro. Foi durante esse período difícil que Renato Bonato faleceu. Apesar de nossas diferenças iniciais, fui ao funeral. Prestei minhas homenagens ao homem que, no final, encontrou um pouco da honra e da integridade que seu pai tinha demonstrado tantos anos antes. Seu filho, Marco, assumiu os negócios da família, mantendo o acordo que tínhamos estabelecido. É um rapaz diferente do pai, mais aberto, menos obcecado com poder e dinheiro. Acho que a história de seu avô, que agora é conhecida e celebrada, teve um impacto profundo nele. Uma das maiores alegrias dos últimos anos foi ver a pequena capela que construímos perto do Olho d'Água, dedicada a São Lourenço, padroeiro dos agricultores. Foi ideia do Antônio, depois de uma promessa que fez quando seu filho mais novo esteve doente. Hoje, a capela se tornou um ponto de encontro para a comunidade. Nas tardes de domingo, depois da missa na igreja matriz, muitos vizinhos vêm até aqui para um café, uma prosa, uma troca de histórias. E histórias são o que não falta por essas bandas. Cada pedra, cada árvore antiga, cada curva do riacho tem uma história para contar. Algumas são conhecidas por todos, como a saga de Giacomo Bonato e suas obras de arte escondidas. Outras são mais pessoais, guardadas no coração de quem as viveu. Como as minhas. Pensando bem, acho que essa foi a maior lição que aprendi em todos esses anos. Nossas histórias são nosso verdadeiro legado. Não a terra, não o dinheiro, não os bens materiais que acumulamos, mas as escolhas que fazemos, os valores que defendemos, o amor que damos e recebemos. Quando olho para trás, para aquela manhã de 2009, quando pensei que estava prestes a perder tudo, percebo que o verdadeiro tesouro nunca esteve ameaçado. Porque o verdadeiro tesouro era a força da nossa família, a determinação de lutar pelo que é certo, o respeito pela história e pelas raízes que nos trouxeram até aqui. Hoje, aos 78 anos, quando caminho pela propriedade com meu corpo já cansado, mas minha mente ainda alerta, sinto a presença dos que vieram antes de mim. Meus pais, Luciano e Rosa, trabalhando de sol a sol para construir uma vida melhor.
Meu Antenor, com sua honestidade teimosa e seu amor silencioso. O velho Valentim, guardando segredos em uma caverna escondida. E até mesmo Giacomo Bonato, um homem que arrisca tudo para salvar pedaços de beleza em um mundo em guerra. Somos todos parte de uma teia, entende? Cada um de nós, com nossas pequenas ações, nossos sacrifícios diários, nossas lutas particulares, contribui para algo maior. Algo que continua muito depois que partimos. Por isso faço questão de contar essa história. Para que meus netos e bisnetos saibam de onde vieram. Para que entendam que a terra sob seus pés foi conquistada com suor, defendida com coragem e mantida com amor. Para que valorizem não apenas o que têm, mas quem são. E quem sabe, talvez minha história ajude outras pessoas por aí, enfrentando suas próprias batalhas, a encontrar a coragem para não desistir, para lutar pelo que é certo, para defender o que é seu por direito, porque no final das contas, é isso que somos, contadores de histórias. Passamos pela vida recolhendo experiências, aprendizados, momentos de dor e de alegria, e então os transformamos em narrativas que podem iluminar o caminho dos que vêm depois. Quando eu não estiver mais aqui, os pés de café continuarão a dar frutos. O olho d'água seguirá seu curso pela terra vermelha. O sol nascerá sobre as montanhas de Santa Teresa, como fez todos os dias desde que meus avós chegaram da Itália. E talvez, em noites quietas de inverno, alguém se lembrará de uma história que começou com um envelope numa manhã de junho e terminou revelando um tesouro muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Obrigada por ficar comigo até o final dessa jornada. Se inscreva no canal e deixe seu like. E se você realmente me acompanhou até o fim dessa história, comenta aí embaixo a palavra herança. Só quem assistiu vai entender o significado. Agradeço ao canal Emoção de Idade por essa oportunidade de compartilhar minha história. Quem sabe a próxima não seja ainda mais parecida com a sua. Um abraço apertado dessa velha aqui, que já viveu o suficiente para saber que o tempo passa, mas as histórias permanecem.